Fala galera! Bom, esse vídeo de hoje, gente, é em decorrência de dois vídeos anteriores aqui do meu canal, tá bom? O primeiro é sobre o overclock do Ryzen de segunda geração, do Ryzen 3000, usando o Ryzen Master e fazendo aquela forma que eu ensinei no vídeo do overclock às avessas, achando primeiro a voltagem que dá aí um conforto térmico, uma temperatura razoável e segura para sua CPU, e aí depois de determinar essa temperatura, ir subindo o clock para chegar no maior clock possível que aquela voltagem permite para sua CPU. O segundo vídeo é o vídeo a respeito de overclock e degradação de microprocessadores, que foi um vídeo muito difícil de eu fazer porque é um assunto muito técnico de eletrônica. Eu não sou engenheiro, que nem eu falei no vídeo, né? Tive que estudar bastante para tentar passar a informação correta naquele vídeo. Só que depois de ter feito esses dois vídeos, eu não consegui parar de estudar a respeito, tá bom, gente? Por quê? Porque tem muita desinformação, tem muita informação contraditória, tem muita informação imprecisa, tá bom? E eu senti profunda necessidade de ir a fundo nisso, de pesquisar, de testar. E hoje, depois desses dias aí todos estudando intensamente o assunto, eu vou fazer esse vídeo que eu nem sei direito as conclusões que vão sair no final dele, tá bom, gente? Mas que é um vídeo basicamente para a gente tentar analisar várias formas de configuração dos Ryzen, seja a padrão, seja o PBO, seja os overclocks manuais, e a relação entre voltagens, correntes, potência e clock. Todo mundo sabe, ou todo mundo que se interessa pelo assunto sabe, que quando a gente aumenta a voltagem, a gente aumenta a corrente elétrica também. Todo mundo tem essa noção também de que quando a gente aumenta a voltagem e a gente aumenta a corrente, a gente aumenta a potência dissipada pelo circuito, pelo processador, no caso pelo Ryzen, tá bom? Todo mundo também tem a noção de que quanto maior potência dissipada, maior temperatura. Tá bom? Vocês estão acompanhando? E a gente sabe que os três fatores que são responsáveis pelas três principais formas de degradação dos microprocessadores são temperatura e principalmente os ciclos de aquecimento e resfriamento que promovem o tal do thermal cycling. Voltagem, que quando é excessiva, provoca o oxide breakdown, que é a segunda forma de degradação de microprocessadores. E corrente excessiva, que provoca o electromigration, que é a terceira forma de degradação de microprocessadores, tá? Quem quiser aprender mais a respeito desse tópico sobre degradação de microprocessadores, para daí então poder tentar entender melhor o que eu estou tentando fazer neste vídeo e se inteirar melhor do assunto, na descrição do vídeo tem o link para o meu outro vídeo onde eu explano a respeito da degradação de microprocessadores e explico essas três formas de degradação, tá bom? Gente, agora a gente está vendo o time-lapse dos
4 testes que eu fiz, tá? Para a gente tentar tirar as conclusões necessárias. Esse primeiro é em idle com 5 configurações diferentes de overclock. A primeira foi o default, agora está correndo o PBO, que é a segunda. A terceira é a 4.200 MHz 1.2 volts, que eu ativei agora, ó. A quarta configuração de overclock estático que eu vou ativar é de 4.300 com 1.2875 volts, tá vendo? Acabei de ativar. E a última é de 4.350 com 1.31875 volts, tá bom? Então isso em idle, tá? O segundo teste é em 100% de stress com as mesmas 5 configurações. Então aí vocês estão vendo rodar o teste na configuração default. Agora, ó, ativei o PBO. Sempre a 100%, utilizando as 3 opções de estresse de CPU do AIDA, tá bom? Aí agora eu ativei, ó, 4.200 1.2 volts. Exatamente as configurações do teste em idle, tá bom? Depois agora eu ativei 4.300 1.2875 volts, olha lá. E por último, eu vou ativar a quinta configuração, que é 4.350 com 1.31875 volts, tá? Então esse aí foi o segundo teste que eu realizei. O terceiro teste, gente, tá? A gente tá aí com o clock da CPU travado. E eu vou ir subindo a voltagem em 0.05 volts. Então, agora eu subi para 1.15, de 1.1 para 1.15. Aí depois eu vou subir para 1.2 volts. Ó. Acabei de subir para 1.2 volts, tá vendo? E por último eu vou subir para 1.25 volts. Para ver o efeito do aumento da voltagem, única e exclusivamente, tanto na corrente quanto na potência e também na temperatura, tá bom? Então esse foi aí o segundo teste, tá? Bom, o terceiro teste foi para tentar determinar se o clock final interfere significativamente na corrente e na potência. Então, ao contrário do teste anterior, eu travei a voltagem em 12875, tá bom? E fui subindo o clock de 100 em 100 MHz até atingir 4.300, vocês estão vendo? Então agora eu subi para 4.200 e por último eu vou subir ele para 4.300 para tentar determinar quão o aumento do clock vai interferir nos valores de corrente e de potência e também de temperatura, mas principalmente de corrente, tá bom, gente? Bom, gente, então qual a conclusão do vídeo? Eu peguei todos os gráficos do AIDA, tá bom? E aqui é o primeiro em idle. E trabalhei eles para a gente poder tentar avaliar os resultados, tá? Então, em idle, tá bem claro que qualquer configuração de overclock, até mesmo com 1.31 volts e 4.35 GHz, resulta em menos corrente e menos potência dissipada, tá bom? Voltagem não tem grandes diferenças. Portanto, em idle, essas 3 configurações aqui do teste são mais econômicas e, no mínimo, tão seguras quanto para o PC que os overclocks automáticos da AMD. Aí aqui a gente tem o teste
de estresse, tá? E aí, analisando mais a fundo o gráfico, tá? A gente vê o quê? Que no DFU e no PBO, a potência ficou limitada a 90 watts, tá bom? E a corrente ficou em torno aí de 50 até 56, às vezes um pouquinho mais, amperes, tá bom? Acontece o quê? A AMD não informa para gente os valores de corrente seguros para os Ryzen, tá? Acompanha meu raciocínio. Só que a gente sabe que o TDP máximo do 3700, tá? É 65 watts. E que do 3800X, que é exatamente o mesmo chip, do ponto de vista de comparação para esse teste, não tem diferença nenhuma entre o 3700X e o 3800X. É o mesmo chip. O que muda somente é que a AMD seleciona na fábrica os melhores, que clocam mais alto, e sela eles, taxa eles como sendo 3800X. Então, se para o 3800X 105 watts de TDP, tá? Que não é a potência verdadeira da CPU, é seguro. Para o 3700X, com certeza 105 watts também é seguro. Só que a gente sabe que o TDP não é o verdadeiro valor do consumo da CPU, tá bom? Então, quando a gente vai avaliar isso aqui, eu não tenho como saber os valores de corrente que são seguros. E a potência, se a questão térmica tiver sob controle, né, você não atingir os limites térmicos da CPU, você não vai causar nenhum problema nela. Indiretamente, o que a gente pode imaginar? Que no mínimo até 105 watts de potência, e muito provavelmente até muito mais que isso, 130 ou 140 watts, a corrente correspondente para gerar esta potência dissipada é segura. Então, fazendo aí uma nota de corte com uma margem de segurança aí bem bacana, tá? Para você poder fazer para o seu overclock do dia a dia, eu vou considerar 115 watts como sendo, vamos dizer, a máxima potência desejável para o uso diário aí do seu Ryzen, tá bom? Então aí a gente vê, ó, que só a 1.31 volts que ele foi ultrapassar aí e bater os 120 watts, tá? A 1.2875 e 4.300 GHz, ele ficou aí, ó, tá vendo? Consumindo 112 watts. E ficou com a média da corrente aí, ó, entre 56 e 70 watts, passando um pouquinho em alguns momentos, mas vamos dizer, em torno aí dos 65, 70 watts, amperes no máximo de corrente, tá bom? Então, por essa avaliação aqui, ó, e extrapolando aí os valores que a AMD informa e que são insuficientes para eu poder ter uma precisão absoluta nisso, por isso mesmo eu estou usando uma margem de segurança, acredito eu, muito grande, exagerada, né? Por quê? Porque eu estou pensando num overclock pro dia a dia. Acredito que qualquer corrente em carga máxima que a sua CPU leve até cerca de 70 amperes, como está aqui no gráfico, a 1.28 volts, seja completamente seguro para o uso diário. Tá bom? A partir de 1.29, 1.3 volts, você já começa a ter, ó, a corrente ultrapassando com frequência os 70 amperes. O que eu não tenho como ter certeza que vai ser totalmente seguro para o seu Ryzen. Então, a minha impressão aqui qual é? Até
1.28, 1.29, de repente até 1.3 volts, produzindo em torno de 70 amperes de corrente e com a dissipação aí em torno de 112 watts na CPU, é completamente seguro. Se com isso você tiver, como eu tive aqui, ó, temperaturas na casa dos 84 graus no CPU Diode no máximo, tá bom? Bom, aí nesse teste aqui, gente, a gente tem o clock travado a 4.000, a 4 GHz, e eu fui incrementando a voltagem, tá bom? De 0.05 volts em cada step. E aqui a gente tem, ó, exemplificado aí e o gráfico bem mais analisado para a gente poder ver. E a cada step de meio volt, tanto a corrente quanto a potência dissipada foi aumentando, tá bom? A temperatura, não precisa falar, que também foi aumentando. E vocês vejam que é bem linear, é bem proporcional, tá vendo? Não é exponencial aqui, é bem proporcional, tá bom? Por último, nesse teste, eu fixei a voltagem em 1.2875 volts, tá? Que é a voltagem do meu overclock de 4.300, e fui subindo de 100 em 100 MHz o clock. Então aqui é 4 GHz, tá? E vocês vejam a potência abaixo dos 108 watts, a corrente em torno de 60, tá vendo? Aí aqui, ó, nós temos 4.1 e vocês vejam que a potência aumentou e a corrente aumentou, tá vendo? Aí aqui, ó, é 4.2 e novamente a potência dissipada aumentou um pouquinho e a corrente também aumentou um pouquinho. E a 4.300 obtivemos os maiores valores de potência e de corrente. Só que ao contrário do teste anterior, onde o clock estava travado e só a voltagem ia aumentando, neste aqui, que a voltagem está travada e o clock vai aumentando, o gráfico, a curva ascendente é bem suave, ou seja, ele escala tanto corrente quanto potência com o aumento do clock, mas é discreto, tá vendo? Bom, gente, então aí qual a conclusão de tudo isso aí desse vídeo todo? É que a voltagem tem que ficar sob controle. Você tem que atentar extremamente, com extrema cautela para a voltagem. Se baseia lá no meu vídeo, faz o overclock, o link está na descrição. Chegou nos valores? Beleza. A voltagem você tem que ter segurança de que corrente, potência, temperatura vão estar sob controle, tá bom? E o outro fator que eu não tinha levado em consideração naquele vídeo, tá bom? Que é o clock final, ou seja, você determinou a voltagem máxima para não extrapolar a temperatura e foi subindo o clock. Não é relevante o aumento que você vai ter de corrente ou de potência no sentido de provocar um aumento muito grande de corrente e com isso ter degradação do seu processador, entendeu? Então, a conclusão do vídeo é a seguinte: para os Ryzen de terceira geração, especificamente o 3700X e o 3800X também, tá bom? Que tem a mesma característica toda como microprocessador, né? É em torno de 70 amperes, um pouco mais que isso, não vai ter problema. Isso você vai ter o que? No máximo em torno de 112 ou 115 watts, tá? Mantendo temperaturas aí no die que não extrapolem os limites razoáveis, 85 até uns 90 graus, e obtendo esses valores com voltagens que não ultrapasse
no máximo 1.3 volts, tá bom? Eu espero que tenha ficado bem claro o vídeo. Qualquer dúvida, comentário ou sugestão, por favor, usem aí os comentários do vídeo aí do YouTube para fazer. Quem achou bacana, pô, dê o like nesse vídeo que deu muito trabalho, tá bom? Inscreva no canal, compartilhe o conteúdo com seus colegas, tá? E muito obrigado aí pela atenção. Até o próximo, galera!